a quantidade de energia do grid americano atual. Água para refrigerar. A última vez, a água também, água potável, a propósito. Tem que ser potável? Tem que ser potável, porque senão você pode destruir as GPUs. Sério? Não é água Não é qualquer água. Não é qualquer água, não. Por isso que está causando o maior fuá lá nos Estados Unidos, né? Para você ter uma ideia, até 2030 e poucos, 2035, os Estados Unidos precisaria pôr uma Califórnia de produção de energia a mais no grid americano, que é caindo aos pedaços, para suportar os data centers que eles estão planejando. Não tem como. É literalmente impossível, tá? Só que falar é fácil, né? Você cria essas fantasias, os americanos não... Vamos até não sei que anos criar mais não sei quanto data center e não fala como, né? É bom, você fala na TV que você precisa de 10 gigawatts, ninguém entende nada do que você está falando. Ninguém tem a menor noção. São coisas que, assim, um investimento monstruoso que não vai dar retorno, né? O ROI, né? Não tem o retorno do investimento, né? E outra coisa... Por que tanta gente investe sabendo que não... Cara, eu tava lendo um artigo Engraçado, o Peter Thiel tá em todas. Esse cara, o Michael Green, é um gestor de um fundo que chama Simplify Asset Management. Depois eu vi o artigo dele, ele foi gestor do Thiel Macro, que era do Peter Thiel. Que era a empresa dele. Que fazia a gestão do capital do Peter Thiel da Palantir. E nesse artigo dele, que eu acho interessante, na década de 90, meados da década de 90, no mercado financeiro como um todo, 85% da gestão era ativa. É o que no mercado chama de stock pickers, né? O cara escolhe, analisa as ações e tal. Hoje já está em 55% de todo o dinheiro que circula no mercado financeiro é de uma gestão passiva. E aí o professor vai entender o raciocínio dele lá, que eu li, vi as fórmulas e faz muito sentido. Ele está falando que vai existir um momento que, se chegar próximo de 80% que for de gestão passiva, o mercado vai deixar de existir. Sim. Porque tem vários problemas aí, tem vários conhecimentos aí, inclusive que a gente estava comentando de demografia, né? Porque a gestão passiva, o que é a gestão passiva? Você vai lá e depositou R$1 milhão. Esse R$1 milhão vai numa ETF, num fundo de índice do Standard Poor's 500, e eles compram exatamente a composição da carteira do Standard Poor's 500. É uma gestão passiva, o cara não fica escolhendo ações, ele vai. Aqui no Brasil também tem isso com o índice Bovespa. Então ele está dizendo que já passou de 55% que é de gestão passiva. Então o dinheiro entrou, compra. Então, ele falou que quando chegar próximo de 80%, o mercado não vai funcionar, porque na gestão passiva, você precisa da contraparte de alguém fazendo uma compra ativa. Então, ele não pode ter um vendedor passivo do outro lado, ele tem que ter um vendedor ativo, senão você não acha comprador, né? Se você tiver só a gestão passiva. E aí ele estava mostrando que, além de tudo isso, o que ajuda a inflar a bolha de internet, de inteligência artificial, é justamente essa parte da gestão passiva. Porque ele provou lá isso na realidade o mercado sabe disso, tá? O impacto que existe no preço das ações depende muito do que ela representa no índice Standard Poor's 500, esse estudo ele fez lá nos Estados Unidos, e da volatilidade dessa ação. Então ele tem uma fórmula lá que o impacto é igual a volatilidade da ação em relação ao mercado vezes a raiz quadrada da quantidade sobre o volume total negociado. E ele provou que a Vanguard, ela movimenta quase 1 bilhão. Só esse fundo, no total, ele movimenta mais de 1 bilhão por dia no Standard Poor's 500. Então, toda vez que ele faz um aporte por dia de 1 bilhão, esse 1 bilhão, para a ação mais valorizada, acho que ele fez isso em setembro, outubro, na época era a Apple, hoje é a NVIDIA. Né? A ação que tem a maior representatividade. Vale 2 PIBs do Brasil. No Standard Poor's 500. 4 trilhões então ele falou, de cada 1 bilhão que entra, 70 milhões vai para, na época, a Apple, e aí ele pega a última lá das 500, vai 100 mil para a última. Então a primeira e a última do 500. É 700 vezes mais que vai para a empresa maior. Só que quando ele fala que a liquidez, na realidade, depende da ordem e do volume da ordem em relação à volatilidade da ação. Sim, mas aí você matou... Que ele fala que tem um impacto muito grande, e aí ele provou ao longo do ano, que toda vez que entra, mesmo de forma passiva, ele impulsiona essa ação maior 23 vezes mais do que a menor. Então, além de tudo, qual que é o raciocínio? É um dinheiro que está entrando passivo que está ajudando a inflar a bolha das 7 magníficas. Mas aí você matou o raciocínio do porquê esses caras ficam prometendo o infinito e o impossível.
é para aumentar o valuation das empresas Exatamente. e para se transformar na empresa que está no topo Que tá no dessa topo. lista. Todo mundo querendo escalar. Então, quando eu conversei com Vocês falaram da 7? Quem são não, os 7? as Fab 7, elas dominam, varia a estimativa. Tem gente que fala que as Fab 7, né, dominam de 25% a 45% do mercado de ações de Nova York. Tá. Quando eu conversei com um dos caras venture capitalists lá em Nova York anos atrás, ele me falou, olha, ninguém sabe o que está acontecendo no mercado porque são supercomputadores batalhando um contra o outro. Esses fundos, Fidelity, Vanguard, todos esses caras, eles têm, né, supercomputadores definindo estratégias segundo a segundo. E o que isso faz? Isso gera a razão pela qual a narrativa de dizer que você vai criar uma inteligência geral que vai suplantar o ser humano, por isso que o Sam Altman fala isso. Para a empresa dele, quando ele fizer o IPO, vai valer 170 bilhões, do nada, sem ter produtos, sem ter nada. Né? Então, só que tem um outro lado. Esse é o lado econômico, financeiro, mas tem o lado do ser humano. O que isso está fazendo com a cabeça, com o cérebro das pessoas. Tá? Então, tem pessoas nos Estados Unidos, chama-se síndrome do ChatGPT já. Elas falam com você como se elas estivessem falando com o ChatGPT, como se elas estivessem escrevendo um prompt, tá? Dá um exemplo. Não, a linguajar, o tipo o inglês que elas falam. Tá emburrecendo. Ele está sendo comprimido, né? Porque quando você digita lá o prompt, você tem uma estratégia, tem uma técnica, né? E tem engenheiros de prompt agora. Eu tinha um aluno meu no último, né, quando saiu o ChatGPT, que falou para mim que ele ia largar neurociência. Eu falei, mas o que você vai fazer? PhD, obrigado. O que você vai fazer? Ele falou, não, eu vou ser engenheiro de prompt. Eu falei, não é possível que tenha uma profissão chamada... E tem, tá gerando. Então o que está acontecendo? O cérebro humano está sendo impactado pela fantasia dessas narrativas. Porque ele está influenciando as decisões das pessoas, está influenciando como você pensa, como você calcula. Tem gente já muito dependente do ChatGPT. Não, para tudo. Tem gente fazendo análise. Tem gente que se trata... Não, dependendo de uma forma assim, o cara não consegue mais começar um texto sem se basear no ChatGPT. Não, e teve um estudo recente, mostrou que no MIT, eu até cito ele toda vez, porque é o primeiro grande estudo que mostra as pessoas que usaram, os alunos que usaram ChatGPT para fazer uma redação, não conseguiam lembrar uma frase. Eles não é que o ChatGPT deu o texto inteiro, eles usaram o ChatGPT para, né, ao término, quando comparado com quem escreveu a redação da sua própria cabeça, eles não lembravam o que... 30 minutos depois eles não lembravam de uma única frase. Não tem o processo mental, não tem nada. Aí, não, mas o pior de tudo é que esses caras mediram a atividade cerebral desses meninos. Que usaram o ChatGPT. ChatGPT, Google e um grupo controle que era da cabeça deles. O pessoal do grupo do ChatGPT tinha 54% menos interação de áreas corticais. Sim. Tá? E os estudos estão saindo um atrás do outro agora. Acabou de sair um estudo mostrando as vantagens de você escrever à mão. O outro estudo, as vantagens de você pegar um livro e ler um romance. Eu não sabia disso. Eu imaginava que o resultado era possível, mas eu nunca tinha visto. No Kindle e no físico? Então, o que saiu agora é que quando você lê um romance, uma história de aventura, vamos dizer assim, o seu córtex motor começa a ser ativado em paralelo ao que você está lendo, o cara escapando do monstro, o cara subindo no avião para voar, o cara, sei lá. O seu córtex, você está lendo, né, visualmente essa informação, imaginando, e o seu córtex motor começa a ativar como se você estivesse correndo. Ou seja, você está, de certa maneira... dando experiências novas. Você está tendo uma ativação global do seu córtex, tá? E o que é curioso é que os caras estão começando a analisar os meninos que saem da engenharia, saem e vão direto para o mercado financeiro e viram autômatos, né? Porque eles não têm poder de decisão com nada. Eles estão simplesmente seguindo regras que já estão pré-definidas. É como o Data, né? Nós estamos falando do Jornada nas Estrelas, né? O Data. A gente lá chama Data, mas... ele sonhava em ter emoções, ele sonhava em poder sentir tristeza, felicidade, ódio, né? Que é o que... É o Pinóquio, né? Mas é igualzinho, se você for ler, é igualzinho quando você lê a Ilíada ou a Odisseia de Homero, dos gregos de 1700 anos antes de Cristo, na Guerra de Troia. Por que os deuses vinham para a Terra? Porque ser imortal era uma chatice, enfadonho. Você queria sentir o que os mortais sentiam. Entendeu? Então essa fantasia de imortalidade, de poder infinito, de riqueza infinita. Super força, super Então, mas isso está cérebro. conosco desde a pré-história.
Só que agora, se você está no lugar certo, com um botão que se você apertar, você consegue mover bilhões de dólares numa fantasia, você influencia a mente das pessoas nesse instante. Tá? E o que está acontecendo? No limite, daqui a 20, 30 anos, você pode ter gente que não sabe fazer nenhuma operação aritmética. Mas já está começando. Já tem isso, né? Só pegando esse exemplo que o Nicolás deu, eu lembrei de uma pesquisa, acho que o professor deve conhecer. Eles sempre fazem aquela pesquisa porque que lá no Japão existe uma longevidade maior, né? É porque só come legumes, só come peixe, tem vários estudos. E tem pesquisadores que chegaram à conclusão que não tem nada a ver com a alimentação, obviamente é uma alimentação mais saudável, mas a longevidade do povo japonês é porque eles têm o costume, mesmo depois de aposentado, eles continuam escrevendo à mão, que vai de encontro com o que o Nicolás falou. Faz muito e eles têm mais uma grande vantagem, porque eles não é o nosso alfabeto aqui, né? É ideogramas, pictogramas. Então, além da função motora que ativa no cérebro, então ele está escrevendo, fui passear na montanha, é como se ele tivesse realmente na montanha. E a capacidade de identificar o ideograma. Porque são desenhos que representam palavras. Milhares. Né? Dezenas de milhares. Dezenas de milhares. Um erudito japonês ou chinês, que a origem é a mesma, né? Um erudito chinês, um scholar, um professor de literatura chinesa, vamos supor, ele identifica 30, 50 mil pictogramas. Para você ler o jornal, você precisa saber por volta de 3 a 5 mil. Nossa. Então, a sua memória visual, né? E outra coisa, quando a gente acabou de publicar um trabalho enorme em dezembro do estudo que a gente fez na China, usando o protocolo que a gente desenvolveu para a Copa do Mundo aqui, de reabilitação de pacientes com lesão medular, né? Nós reproduzimos num dos maiores hospitais de Pequim, da China, em Pequim, o Hospital Xuanhu, que é o hospital do cérebro. Qual que é a conclusão? Os pacientes voltaram a andar, metade dos pacientes conseguiram reganhar autonomia depois de 9 meses treinando com o protocolo, tudo não invasivo, né? Primeira conclusão do trabalho, o movimento corpóreo é um dos fatores mais essenciais para a manutenção da saúde mental. Porque nós tínhamos um grupo de pessoas que não se movia por 20 anos. Nós tínhamos pacientes com 20, 25 anos, né? Uma das pacientes de 20 anos se recuperou. Ela voltou a ter a possibilidade de andar com uma órtese, né? E com o apoio daqueles carrinhos. Sim. Aí a gente olhou no cérebro desses pacientes com lesão medular de muitos anos, a atrofia que tinha sido produzida pela lesão por falta de movimento se reverteu. Ou seja, como nós somos, o nosso cérebro é da pré-história, e na pré-história você tinha que se virar, você tinha que caminhar, você tinha que correr, você tinha que escapar do tigre de dente de sabre, tinha que achar comida o dia inteiro. O nosso cérebro, ele foi moldado pelo tipo de dinâmica corporal que nós tínhamos na pré-história. Só que agora nós passamos boa parte da nossa vida parados, sedentários, né? E isso começou a afetar e começou a induzir distúrbios como a atrofia cortical, que é o que aparece no Alzheimer, no Parkinson, nas demências, né? E o que nós vimos é que é reversível. E o que era que esses pacientes faziam? Eles usavam uma interface cérebro-máquina não invasiva para imaginar movimentos que eram reproduzidos ou em realidade virtual ou num exoesqueleto artificial, né? E com isso, fazendo isso todo dia, 1 hora por dia, durante 9 meses, a gente conseguiu reabilitá-los, né? Só que talvez a conclusão mais importante do estudo é que quando você tem uma lesão medular, você acelera o processo de envelhecimento do cérebro. O cérebro começa a envelhecer mais rápido. Perder neurônios? Você começa a atrofiar. O volume, a espessura do córtex começa a diminuir. Atrofia? Atrofia. Em áreas, por exemplo, como o lobo temporal, que são áreas importantes para memória, para aquisição de memórias, processamento mnemônico. Bom, o que a gente descobriu? Que o uso dessa interface cérebro-máquina pode diminuir a velocidade desse envelhecimento ou reverter essa atrofia. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, você vai ficando cada vez mais imóvel, né? A cultura ocidental, pelo menos, né? Você vai na China, no Japão, principalmente na China, 5 da manhã, a praça está cheia de gente fazendo Tai Chi Chuan, os idosos, né? Se relacionando com os vizinhos, né? É uma coisa quase que em qualquer lugar que você vai, você vê.
E o que acontece? O pessoal... Você vê isso em Nova York também. Agora, né? Porque a colônia japonesa... sim, oriental. Oriental passando lá e, cara, mó bonito lá. Sim. Lá, mas você vê, olha, você vai numa praça em Pequim, você tá vendo milhares de pessoas fazendo isso e é espontâneo, não é algo... Uma coisa forçada. Não. Então, o movimento corpóreo é fundamental para a sua saúde mental. Tá? E o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando toda uma civilização imobilizada, imóvel. Né? A tecnologia fazendo mais, de né? tudo. A tecnologia te ajudando a não se movimentar. Cada vez mais. E aí o que acontece? Antigamente a gente tinha que, você lembra? A gente tinha que trocar o canal da televisão. Eu era o controle remoto do meu pai. Claro. Filho, coloca na Globo. Aí, tac, 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 tac. Não, e o mais divertido é quando apareceu o primeiro controle remoto. Com cabo. Não, sem cabo. O controle... Mas tinham com cabo, lembra? Não, tinham com cabo, mas cabo, eu me lembro até hoje legal. quando a televisão a cores chegou no Brasil. Nossa. Né? Foi um auê. Não, antes disso tinha aquela televisão que tinha em casa tinha aquela Telefunken. A Telefunken, foi essa mesmo. Mas vocês né? lembram daquela tela que colocava na tela frente, azul. que era azul em cima e marrom claro, embaixo, degradê? Pra fingir que era preto. Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.